barba tá horrível. Puta que pariu. Olá, olá! Sejam bem-vindos de volta para mais um episódio de First Down e vamos falar de futebol americano no Brasil. Pois é, se você tá vivendo em Marte, semana passada teve as finais de conferência do futebol americano brasileiro. Os jogos foram Ceará Caçadores e João Pessoa Espectros pela final da Conferência Nordeste, Flamengo Futebol Americano e Vasco da Gama Patriotas pela final da Conferência Leste, Timberhawks e Curitiba Crocodiles pela final da Conferência Sul e Cuiabá Arsenal e Lusa Lions pela final da Conferência Oeste. Então eu vou trazer aqui o resumão, tudo que aconteceu em cada jogo, como foram as pontuações, quem foram os principais nomes e quais vão ser as semifinais do Brasil Bowl. Mas antes, um desafio aqui pro canal. Como vocês podem ver, o dia tá lindo lá fora, mas não fica assim durante o ano inteiro. Na verdade, daqui a pouco vai chegar o inverno e vai começar a nevar. Então eu vou fazer uma promessa aqui pra vocês. Se até o dia 31 de dezembro, esse canal aqui, que vocês estão vendo, chegar a 1000 inscritos, eu vou pular na neve só de calção. Então se você quer me ver passar vergonha, e principalmente passar muito frio, liga aí pro teu pai, pra tua mãe, pros teus amigos, pro teu periquito, pra tua tia, pro teu tio, pro teu sobrinho, pro teu primo, pra quem quiser e fala, se inscreve no canal do Léo, que ele vai pular na neve, sem camisa, só de calção. Logísticas à parte, finais de conferência, vamos que vamos. Bom, e vamos começar pela final de conferência Nordeste entre o Ceará Caçadores e o João Pessoa Espectros. Um jogaço muito pegado. Foi, na verdade, o jogo que teve o placar mais próximo. Foi 27-20 para os Espectros. Foi o único jogo de todas as finais de conferência que teve só um touchdown de diferença. E o começo do jogo já surpreendeu todo mundo. Os Espectros retornaram o kickoff para touchdown e mesmo eles sendo ex-campeões, agora é hepta por terem ganhado, mas na hora hexa, eles ainda eram os azarões do jogo, porque os Ceará Caçadores tinham um recorde melhor. Na jogada, o Carlos Cox, destaque do jogo, mas a gente já vai falar dele, recebeu a bola e reverteu a jogada pro Aaron Azevedo, que correu 100 jardas e abriu o placar 7-0 Espectros. O diferencial desse jogo foi a equipe de especialistas. Essa é uma equipe que muitas vezes não é levada a sério. Em vários jogos falam que é só mais uma parte do futebol americano, que o que importa mesmo é ataque e defesa. Mas em jogos tão próximos como esse, o time de especialistas realmente faz a maior diferença. No caso desse jogo aqui, além do retorno de kickoff do Aaron Azevedo, o Carlos Cox retornou um punt e o kicker Diego Aranha ainda fez 2 field goals, ou seja, 20 dos 27 pontos marcados pelos Espectros vieram da equipe de especialistas. A última pontuação do time de João Pessoa foi a única que veio da equipe ofensiva e talvez a mais importante, porque foi a que desempatou o jogo. Rodrigo Dantas, o quarterback, achou quem? Carlos Cox dentro da endzone para fazer o touchdown, 27-20 em João Pessoa Espectros. Os Espectros ganharam seu 7º título em 7 anos. Impressionante. Bom, e agora vamos falar do oponente dos Espectros na semifinal do Brasil. A rivalidade Flamengo e Vasco da Gama não é relevante só no campo de futebol, não. Os dois times estavam muito ansiosos para se enfrentar, só que o jogo acabou sendo bem desequilibrado, como vocês podem ver pelo placar aqui. O primeiro quarto não mostrou isso, porque acabou 0-0. Só que depois do Vasco da Gama abrir 3 pontos com um field goal no segundo quarto, parece que o Flamengo acordou, tomou uns 5 cafés e não olhou mais para trás. Eles fizeram 3 touchdowns seguidos com um extra point errado do kicker Ariel e o primeiro tempo terminou 20-3 para o Flamengo Futebol Americano. No terceiro quarto, os rubro-negros fizeram mais 3 touchdowns, um extra point acertado, um errado e uma conversão de 2 pontos bem sucedida. E com o último período sem nenhuma pontuação, o placar final foi 41-3 Flamengo. O Flamengo encara o João Pessoa Espectros no dia 26 de novembro no Rio de Janeiro. Dia de decisão também aqui, para Ohio State, que vai encarar Michigan no maior jogo do ano. Número 2 contra número 3, se os dois ganharem essa semana. Ou seja, vai ser jogão aqui e aí no Brasil. Bom, vamos continuar a nossa viagem pelo Brasil. Já passamos pelo Nordeste, pelo Leste, agora vamos pro Sul. Timberhawks e Curitiba Crocodiles. O nome do jogo? Defesa. E isso dá pra ver aqui pelo placar. Logo na segunda campanha do jogo, o quarterback dos Crocodiles, o Drew Banks, foi interceptado. E essa interceptação levou ao primeiro touchdown do time de Timbó numa combinação entre o quarterback Diego Bassani e o Well Garcia, o running back. O Diego Bassani, que vinha de lesão, jogou bem. Ele teve 193 jardas e um touchdown. O Rex ainda teve mais um touchdown com o Claire José, um touchdown terrestre, e ainda forçou um safety. Com o kicker Diego Bodenberg errando um dos 2 extra points, o jogo terminou 15-0.
Destaque para a defesa do time de Timbó, que além da interceptação que levou ao primeiro touchdown, que a gente já falou, e além do safety, ainda conseguiram mais 2 turnovers, outra interceptação e um fumble. E a nossa última parada por esse país lindo e tão grande é a Conferência Oeste. O placar que vocês estão vendo aqui embaixo pode ser um tanto quanto enganoso. O Cuiabá Arsenal só foi pontuar no último quarto. Eles só tiraram o placar deles do zero no quarto quarto. O quarterback, Daniel, não estava muito bem no jogo, então o time de Cuiabá resolveu recorrer a uma velha e efetiva estratégia. Eles pegaram o Brandon The Rocket Watkins, que é o running back, e botaram na posição de quarterback. E assim que mudou de posição, ele lançou um touchdown de 30 jardas pro KJ. Nada mal. Logo depois, Thiagão Barbosa conseguiu um touchdown e o Brandon The Rocket Watkins ainda correu para mais um. Foram 3 touchdowns logo no começo do último quarto. O placar nessa hora estava 18-3 e o Arsenal já estava bem mais tranquilo. Já no final, o André Santos interceptou o Catulo, quarterback dos Lions, deixando o Brandon The Rocket Watkins numa posição muito boa de campo e ele correu para mais um touchdown. O Arsenal agora pega o Timberhawks pela primeira vez no dia 25 de novembro na Arena Pantanal, no Mato Grosso. Bom, e é isso. Esses foram os 4 jogos de finais de conferência no Brasil. Eu tô muito feliz com a atenção que o esporte tá tendo aí, todo mundo no Instagram comentando, torcendo, falando hashtag GoSpackers, hashtag GoFla, hashtag blá blá blá. Tá todo mundo muito ansioso pela chegada do Brasil Bowl, que eu tô sentindo isso e eu fico muito feliz do esporte estar crescendo mesmo aí no Brasil. E fiquem ligados que no fim de semana que vem é só jogão. Spectros e Flamengo Futebol Americano e Cuiabá Arsenal e Timberhawks. Ou seja, vocês não podem perder. O Brasil Bowl então vai ser um jogaço. Eu queria muito estar no Brasil para poder ir. Eu tô puto de não estar aí para poder ir nesses jogos, mas é a vida, né? A gente tem que fazer o que tem que fazer, estudar. Então eu peço que vocês vão nesses jogos por mim. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve aqui, que o canal agora tá com muito material, se você ainda não tá sabendo. Lembra, liga pros seus familiares e amigos pra eles se inscreverem no canal também, pra eu pular sem camisa dentro da neve. Ai, eu não acredito que eu vou fazer isso. E me segue em todas essas redes sociais. Aonde? Aqui. Aqui, achei. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo que eu fiz sobre os playoffs no Brasil, eu vou botar ele aqui assim que o vídeo acabar. E aqui eu vou botar o vídeo que eu fiz sobre a NCAA, sobre o college football que muitos de vocês pediram. Então clica nele, vai lá assistir. Tá em inglês com legenda, é só você ativar a legenda aqui. E aqui eu vou botar pra você se inscrever mais facilmente, é só você clicar na minha carinha lá e se inscrever. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês terça-feira para mais um resumão da NFL. Um grande abraço e até lá. Valeu!